filosofia da mente, uma crítica à noção de sujeito, do Gabriel Trinity. Já está presente, né? Sim. Pode iniciar. Bom dia, Lucas. Bom dia aos demais presentes. Como o Lucas disse, meu nome é Gabriel Trentini e esse trabalho foi escrito sobre a orientação do professor Dr. Gelson Oliveira, que inclusive está tendo uma palestra aqui no evento. E nós tratamos sobre Nietzsche e filosofia da mente e principalmente a crítica dele à noção de sujeito. Esse é um tema que recentemente me interessou porque eu comecei a estudar ciências cognitivas e a filosofia da mente. E eu percebi que na filosofia da mente nós temos três correntes de pensamento. Nós temos o dualismo, o materialismo e o epifenomenalismo. Para quem não sabe, o epifenomenalismo é a noção de que a mente é uma função. E essa função, portanto, ela não é exclusiva do corpo, sendo o cérebro ligado aos neurônios, ou o cérebro em conjunto com o corpo, ou é exclusiva de uma entidade transcendente, que seria a questão do materialismo eterno, imutável, essência, mas no epifenomenalismo a mente é uma função e ela pode ser exercida, por exemplo, por uma máquina, porque uma máquina que tem processos de entrada e saída com respostas semelhantes à mente humana, ela pode ser considerada consciente, ou seja, por exemplo, uma inteligência artificial. Então, não é um atributo exclusivo do homem a consciência, segundo essa corrente que hoje é a principal dentro da filosofia da mente. E como eu gosto de estudar Nietzsche, eu percebi que a filosofia da mente se afastou da noção de corpo. E, portanto, Nietzsche ele dá uma contribuição muito relevante dentro dessa área, apesar de não ser especificamente um filósofo dessa matéria. Mas, então, em primeiro ponto, para nós nos situarmos nas ideias nietzschianas concernentes a isso, nós temos que ter a noção de que a vida é vontade de potência para Nietzsche. E o que é essa vontade de potência? Acho que todo mundo aqui já sabe, mas é esse embate entre forças, não forças que querem ou que pensam, mas o que tem um fim, mas é a constituição da própria realidade, não que sempre estão em embate e buscam a superação de si. Essas forças, elas também se encontram no sujeito e, como Nietzsche diz, o próprio corpo e o próprio homem é vontade de potência em última instância. Então, o que Nietzsche quer com essa concepção de vontade de embate entre forças que ele toma de Heráclito? Ele quer fazer uma negação da metafísica. Ele quer fazer uma negação de Platão, do cristianismo, Kant, Schopenhauer, Descartes, etc., de toda essa tradição metafísica que considera o homem, a realidade, como dualista. Então, ele vai criticar essa concepção de homem cindido em partes e de mundo cindido em partes. Para ele, não é assim que funciona. O mundo é apenas é apenas o real, apesar de nós podermos conhecê-lo tal como ele é ou não, esse eterno devir, como o nosso colega falou há pouco, e o homem também é constituído por essa vontade de potência que não transcende. O homem é, em última instância, físico. Portanto, Nietzsche vai negar toda essa tradição transcendente. Assim, ele busca uma retomada do valor do corpo. Como a gente vai ler lá em Reale e Antisere, na sua História da Filosofia, a gente vê que Platão, ele considera o corpo como uma prisão, bem como os órficos consideram o corpo como uma prisão, como uma tumba, como os pitagóricos. Isso se estende por toda a tradição e depois se acentua com o cristianismo. O corpo começa a ser visto como um aspecto negativo, um aspecto de entrave para a verdadeira libertação do homem, de sua alma, de sua essência, para alcançar o mundo das ideias ou alcançar a sua salvação, e depois isso repercute lá com os filósofos da cognição, com os filósofos da teoria do conhecimento, como, por exemplo, Descartes. E Descartes é o principal precursor da filosofia da mente, entretanto, ele é dualista. Ele vê que o homem é constituído de duas matérias, a res cogitans e a res extensa, ou seja, a matéria física e a matéria pensante. E assim, novamente, ele rescinde o homem, ele cinge o homem em dois.
em substância eterna e imutável, transcendente, essência do homem, através daquela lógica aristotélica, né, das essências, e as substâncias físicas mutáveis, que se degradam e que não são eternas, né? Mas, para Nietzsche, não é assim que as coisas funcionam. Para Nietzsche, o homem é resultado desse embate entre forças, dessa multiplicidade, dessa vontade de potência, e a consciência e o pensamento, eles também são resultados dessa vontade de potência, dessa multiplicidade. Dessa forma, para ele, a mente e a consciência são processos psicofisiológicos que decorrem dessa vontade de potência e estão encerrados no corpo. Dessa forma, não há um sujeito permanente, transcendente, eterno e imutável, que nós acabamos de observar que essa tradição filosófica produz, mas há um sujeito resultado de uma multiplicidade de embates, é um sujeito resultado de uma construção, de um devir, desse eterno vir a ser, né? Desse constante vir a ser que Nietzsche elenca. E ele vê, então, esse sujeito ou como multiplicidade ou como ficção necessária para a conservação da nossa espécie. Nós vemos lá em Além do Bem e do Mal, no Aforismo 12, que ele vai dizer: são possíveis novas concepções mais sutis da hipótese da alma, conceitos como o da alma imortal ou da alma como pluralidade de sujeito, e da alma como base social dos instintos e afetos. Constâncio, Branco e Ryan vão dizer que aqui a alma pode ser entendida como sujeito, como um termo para sujeito, e que ele só utiliza a antiga palavra, né, que alma significava esse sujeito antigamente, e hoje é o eu, o ego, enfim, o self. E então a consciência para Nietzsche, ela é uma adaptação tardia da espécie, ou seja, é o último órgão, a última característica da nossa espécie que se desenvolve e, portanto, ela é falha. Além disso, ela se desenvolve, como já foi citado anteriormente, sob a pressão da necessidade de comunicação de signos. Portanto, esses signos, eles não representam a realidade. Na verdade, Nietzsche é cético quanto ao conhecimento do real, porque para ele não há, de fato, um eterno, um imutável, como o nosso colega apresentou o controle. Eu vou apresentar para vocês a xícara. A xícara verde, o que é o verde? É uma qualidade eterna, imutável. O que é uma xícara? Um objeto em que nós podemos beber um líquido. Então, nós começamos a caracterizar uma essência eterna, imutável, para determinadas classes de objetos. O que é uma cadeira? É algo em que nós podemos nos sentar, que tem um encosto, que tem um apoio ou não, e nós começamos a fazer essas caracterizações como se os objetos tivessem uma essência eterna, imutável, e daí começa a surgir o erro da gramática, que se mistura com a lógica e que nos leva à metafísica, que isso se junta a outra crítica de Nietzsche. A nossa consciência, ela se desenvolve pela pressão da linguagem, da comunicação, da rapidez dessa comunicação entre as pessoas, e ela se constrói através de uma gramática que é ligada sempre à função sintática de um sujeito que prepondera nas nossas construções, nas nossas orações, e nós temos as concepções gramaticais de sujeitos como imutáveis, como essências, que isso decorre da lógica grega, principalmente, que a nossa língua portuguesa vem do latim, vem do grego, e, portanto, a gente está adstrito a essa construção gramatical, e essa construção gramatical nos leva à concepção de que o eu, por exemplo, é um sujeito eterno e imutável, é uma essência que não se modifica. Entretanto, Nietzsche faz a crítica a essa concepção de linguagem, porque ela é, como ele diz, uma falsificação do real. E a nossa consciência, como desenvolvida dentro dessa comunidade pela necessidade de comunicação, através desse processo de falsificação ligado à gramática, é uma consciência gregária, é uma consciência rasa, é uma consciência falsificadora, é uma consciência que não é capaz de conhecer o verdadeiro, é uma consciência que tem apenas uma função de conservação e de unificação desse sujeito.
E daí nós chegamos a um ponto interessante. Ele vê a consciência de diversas maneiras dentro desse homem. 5 minutos. Ótimo. Tem alguns estudiosos que descrevem que Nietzsche é fenomenalista em relação à consciência. O que é isso? A consciência não teria um papel causal dentro desse corpo, porque ela seria apenas a última ligação dentro dessas cadeias causais dentro do corpo, dessas lutas, desses embates entre afetos e impulsos, ela apenas se tornaria consciente de maneira parca, de maneira rasa, de todos esses processos que acontecem no homem. Também tem aforismos, daí nesse caso ela seria a superfície, né? Essa última ligação. Tem outros aforismos que ele descreve a consciência como um espelho. É interessante que tem, por exemplo, o aforismo 109, de Aurora. Ele descreve a consciência com papel causal, como um instrumento dentro desse corpo. Ou seja, o instrumento ele é capaz de agir e de ter preponderância, de ter causalidade dentro desse homem. Então, outros pensadores chegam à conclusão de que a consciência para Nietzsche tem um papel causal como um desses impulsos, um desses afetos dentro desse corpo. Portanto, sim, ela pode ter uma influência, pode exercer algum controle sobre a realidade do corpo. Mas, apesar de todas essas contradições, o que não deixa de ficar sempre claro nos textos do Nietzsche é a necessidade dele de de combater e de ofuscar, de literalmente implodir o edifício da metafísica e dessa tradição de negação da vida, do corpo, do homem e de seus processos de afirmação. Muito obrigado. Você ainda tem